Oi, Mores! Na videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de português sobre figuras de palavras, determinantes do substantivo, sintagmas nominais e pronominalização. Figuras de palavras é interpretação de texto e todas as outras matérias é de gramática. Então vamos começar por interpretação de texto. Figura de palavra é quando a gente pega uma palavra e usa um significado dela diferente do significado original. E a gente tem dois, três, quatro, cinco. A gente tem 5 exemplos de figuras de palavras. A comparação, que é quando eu realço a semelhança entre dois ou mais seres. E sempre que é comparação, eu geralmente utilizo como. E aqui eu coloquei um exemplo. Gentileza é como um pretinho básico. Nesse caso, ele está destacando a semelhança entre gentileza e o pretinho básico. A metáfora é quando eu faço uma comparação entre algo e alguém, que seria entre uma pessoa e um objeto. Mas nem sempre é assim. Então, eu coloquei um exemplo. A moda é uma pintura e você é o quadro. Ele está metaforizando a moda a uma pintura e a pessoa a um quadro. Tá vendo a ideia de algo e alguém? O algo foi o quadro e alguém a pessoa, no caso, e você é o quadro. E a gente tem a metáfora implícita, que ela é igual à metáfora normal. Só que os seres que eu estou comparando, eu vou dar mais características para eles. Por exemplo, a vida não é justa, é plissada, godê, franzida e curta. Eu adicionei mais 4 características à saia e à vida, no caso, né? Porque a vida aí tá sendo praticamente como uma saia. Porque eu adicionei mais 4, que já tinha o justo, eu adicionei plissada, godê, franzida e curta. A gente tem a metonímia, que é quando eu estabeleço mais de uma relação em um termo só. Por exemplo, prepare-se, vem aí muita coisa para você preencher seu cabide. Nesse caso, o cabide está servindo tanto para ser um lugar onde a gente apoia nossas roupas, mas também está significando a nossa pessoa. Então, ou seja, o cabide está estabelecendo relação de objeto e pessoa. E a gente tem a metonímia não verbal, que é a mesma coisa que a metonímia, mas a relação acontece entre uma frase e um elemento não verbal. E o exemplo que eu dei é a imagem que está aqui no slide. Antes tarde do que mal arrumada. Nesse caso, a relação está sendo estabelecida entre o batom, não é? Porque o batom é o elemento não verbal que está aí na imagem. Agora, a gente tem os determinantes do substantivo, que são esses 5 aí, né? Contando que o adjetivo e a locução adjetiva são 2 diferentes. Bom, a gente já conhece o artigo, ele sempre vem antes do substantivo e classifica em gênero e número. Por exemplo, a menina é bonita. O artigo é o a, que está classificando a menina como gênero feminino, e no número singular, porque é só uma. E a morfossintaxe do artigo é porque eu tenho a morfologia, tenho a sintaxe e tenho a morfossintaxe. A morfossintaxe do artigo é adjunta adnominal. Então, se numa questão me perguntar quais os adjuntos adnominais de a menina é bonita, vai ser a, porque é o artigo que tem lá, certo? No caso, tem outros, mas no caso do artigo vai ser o a. A gente tem o adjetivo e a locução adjetiva. O adjetivo atribui características a um ser. A locução adjetiva também atribui características a um ser. Mas na locução adjetiva, 2 palavras se juntam para atribuir uma característica. E na locução adjetiva, eu sempre vou ter uma preposição junto de uma característica, junto de um substantivo. Por exemplo, para a cidade. Para a cidade é uma locução adjetiva, porque eu tenho uma preposição para com o substantivo cidade. Bom, as morfossintaxes do adjetivo e da locução adjetiva é de adjunto adnominal e de predicativo. Predicativo é o núcleo do predicado. É a palavra que, se não tivesse no predicado, ele não ia ter sentido. Então, por exemplo, na frase a menina é bonita, o na morfossintaxe, o a é adjunto adnominal por ser um artigo. Bonita também é um adjunto adnominal, porque é adjetivo. E nesse caso, bonita é predicativo. É predicativo só, né?
Porque é ele que é o núcleo do predicado. A menina é o sujeito. É bonita é o predicado. E nesse caso, se a gente não tivesse o bonita na frase, a frase não ia ter sentido, porque só ia ficar a menina é. A menina é o quê? Então, por isso que bonita também é um predicativo. A gente tem os numerais, que eles podem ser cardinal, que é tipo 1, 2, 3, 5.403. Ordinal, que é da ideia de ordem, de colocação, de posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Fracionário, que é fração, 1/2, 2/3, 4/5, 6/8, por aí vai. E multiplicativo, que dá a ideia de multiplicação, tipo dobro, triplo, quíntuplo, essas coisas. E a gente tem a morfossintaxe do numeral. No numeral, a sua morfossintaxe é de determinante. Então, se eu tenho a frase: duas pessoas foram à igreja hoje. Duas é um determinante, porque ele é um numeral. E a gente tem os sintagmas nominais, que é o adjunto adnominal, complemento nominal, aposto e vocativo. Adjunto adnominal, ele determina, especifica e explica o substantivo. Eu não vou adentrar muito, porque a gente acabou de ver isso no último slide, mas adjuntos adnominais são artigos, adjetivos e locuções adjetivas. Então, nesse caso, as precárias condições de higiene caracterizam o trabalho escravo. As é adjunta adnominal. Precárias é adjunta adnominal. De higiene é adjunto adnominal. O é adjunto adnominal. Escravo é adjunto adnominal. Por quê? As e o é artigo. E artigo é adjunto adnominal. Precárias de higiene e escravos são o precárias e escravo adjetivo e o de higiene locução adjetiva. E nesse caso caracterizam é o verbo. E a gente tem o complemento nominal, que como o próprio nome já fala, complementa o nome. O que é o nome, gente? Nome é substantivo, adjetivo, advérbio. E o complemento nominal, ele sempre vai completar o nome por meio de uma preposição. Por exemplo, as empresas não prestam obediência às leis. Quem é o nome aí? Obediência. Porque as é artigo, empresas é substantivo também. Mas como é complemento nominal, eu trato de uma coisa que está no predicado. Porque é o predicado que completa o sujeito. E se a gente aqui está tratando de complemento, a gente trata de predicado. Prestam é verbo, as leis, as é preposição, e nesse caso, como tem as leis já, seria obediência o nosso nome. A gente tem os apostos, que estão sempre entre vírgulas ou depois de 2 pontos, e ele pode ser explicativo, que é quando ele explica o termo anterior. Gente, para explicar aposto, nossa, eu tô gaguejando muito nessa aula, você tá doido. O aposto é geralmente aquele termo que está entre vírgulas. Vamos supor, eu tô fazendo meu texto dissertativo argumentativo e eu quero colocar mais uma explicação a mais que do meu termo anterior. Ele sempre geralmente vai estar entre vírgulas, certo? E isso é um aposto. Ou então, se eu tô assim, eu vou no mercado e fiz a seguinte lista de ingredientes para comprar: arroz, feijão, ovo, batata. Tudo isso que eu coloquei depois dos 2 pontos é um aposto. Enfim, explicativo, como o próprio nome já fala, explica. Enumerativo é o que vem depois dos 2 pontos, igual eu expliquei, de que eu vou fazer uma lista. Aí eu vou citar o que eu coloquei na minha lista. É enumerativo. Resumitivo vai resumir e especificativo especifica. E a gente tem o vocativo, que é quando eu convoco alguém. Ou então vou convocar essa pessoa entre vírgulas, com um nome próprio, lógico. Por exemplo, Palmares, a ti meu grito. Esses Palmares já vem no início da frase e é como se eu estivesse convocando o Palmares, não é? E o outro, quando Maria vês de minha fronte. Maria é um nome próprio e está entre vírgulas, então aí nesse caso ele também está funcionando como um vocativo. Agora a gente tem a morfossintaxe dos sintagmas nominais. Gente, tudo aquilo
a gente viu aqui de sintagma nominal tem um só nome. E bom, esses sintagmas nominais, nenhuma frase, a morfossintaxe deles vai acontecer por meio da pronominalização, que é quando eu substituo uma parte da frase por um pronome. Igual nessa frase aqui, a taxa de desemprego do país foi de 11,8%. Ela caiu 0,7 ponto. Nesse caso, ela substituiu toda a taxa de desemprego do país. Porque se eu colocasse de novo a taxa de desemprego do país, a frase ia ser redundante, ia ser repetitiva. Então a gente coloca o ela para a frase não ficar feia, não ficar esquisita. Então, sempre que isso acontece, é porque se trata de uma pronominalização. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.